Hoje nós estamos num dia muito especial porque o Evangelho de Jesus, Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21, nos convidam para uma advertência. Jesus os advertia dizendo, atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram então a discutir entre si por que não tinham pães. Hoje alguns dos discípulos embarcam com Jesus. Tinham se esquecido de levar pães para a travessia. Quando Jesus os previne do fermento do perigo e dos fariseus, pensam que o Senhor o está a repreender por se terem esquecido dos mantimentos para a viagem. O Mestre convida-nos a preocupar-nos menos com o pão, telefones, zap, sapatilhas e assim por diante, e dar mais atenção ao pão da verdade. Sem nos deixarmos enganar pelas atrações baratas da vida, que muitas vezes embotam o nosso coração. Jesus adverte os discípulos sobre o perigo dos fariseus e de Herodes. Hoje Jesus Cristo, denunciando o fermento da malícia de Herodes, desmascara uma das faces da tentação pecaminosa, a aparência de realismo. Ao tomar a decisão é quando surge a pergunta: o que é aquilo que tem valor verdadeiro na minha vida? Aí parece o núcleo de toda a tentação. Afastar de Deus, que antes de tudo aquilo que o parece mais urgente em nossa vida. Passa a ser algo secundário, incluso e supérfluo ou molesto. Reconhecendo-nos de verdadeiras realidades políticas e materiais, deixar a Deus de um lado como algo ilusório, esta é a tentação que nos ameaça de muitas maneiras. O real é que constata o poder e o pão, ante isso as coisas de Deus que parecem irreais. O mundo secundário que realmente não se precisa. A questão é, Deus é verdade ou não que Ele é a mesma coisa? Ele é o mesmo dom que ao mesmo tempo nos chama para a mudança. A questão de Deus é interrogante, ou seja, interrogante e fundamental, que nos coloca antes as encruzilhadas da minha existência. Aprendendo com a palavra de Deus. Uma forma singela de ensinar as crianças a falar com Deus é a oração dos 5 dedos. Uma oração feita pelo Papa Francisco, quando ainda era arcebispo de Buenos Aires, na Argentina. O polegar é o dedo mais perto de você. Então comece as suas orações pelas pessoas mais próximas de sua família, seus amigos, vizinhos. Peça ao Senhor por aqueles que mais próximo a mim estão. O dedo indicador, ele é o dedo que aponta, que indica, que reza por aqueles que o direcionam no seu caminho, ajudar a superar os momentos difíceis como professores, os médicos, todos aqueles que estão ao nosso redor. Peço ao Senhor pelos que ensinam e curam. O dedo médio é o dedo mais alto. Ele nos indica que nossos líderes, por isso eu rezo pelos governantes do nosso país, pelos diretores de nossas escolas, pelos religiosos, pela sua paróquia, pelo padre, por eles também precisam de orientação de Deus. Peço ao Senhor pelos governantes, líderes e todas as autoridades. O dedo anular, se você for olhar, ele é um dedo mais fraco que temos. Assim, lembra-se de rezar pelos pobres, pelos que estão doentes, por aqueles que passam dificuldade. Senhor, peço pelos mais fracos, doentes e sofredores. Você já conhecia a oração dos 5 dedos? Então preste atenção para o último, o mindinho. É o último dedo e o menor de todos. É assim com humildade que devemos nos colocar diante de Deus e dos outros. Como diz a Bíblia que temos, o menor será o maior entre todos. E é o momento de finalmente rezarmos por nós mesmos, agradecendo e também pedindo a ajuda de Deus. Peço, Senhor, por mim mesmo. Atenção, crianças. Amanhã tem mais. Fique atento. Deus abençoe.